Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Azul descobriu, por causa da Efsun, onde está a localidade da Barra. Então foi aí justamente que ela seguiu até o local, e a Barra ali em um local deserto. É nesse momento que a Azul, ela fica por detrás das árvores ali. Me lembrei até daquele filme Pânico na Floresta, só quem assistiu sabe. Ela fica ali atrás, só observando para todo lugar que a Barra vai, ela vai e fica todo o tempo ali, até que chega em um determinado local que a Azul então se aproxima da Barra, chama por ela e diz que a gente precisa conversar. A Barra até se assusta e pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali e o porquê que ela quer conversar com ela, e pergunta ainda mais o porquê e o que elas têm que conversar logo depois do escândalo que ela fez. A Azul então trinca os dentes, bota a chapona de burro pra frente e diz a Barra que escândalo ela não viu foi nada, e que vai proteger o esposo dela da Barra, e que ela, a Barra, não tem um pingo de dignidade. Barra fica calada até se saber o que responder, e a Azul continua dizendo que sabe muito bem que ela está tentando seduzir o seu Atés, mas que ela não vai conseguir fazer isso porque ela não vai deixar, e chama a Barra de maldita. A Barra responde que já está ficando farta ali de todos os momentos ela ficar ali acusando, e diz a ela que isso já é o suficiente e manda ela parar imediatamente. A Azul pergunta a ela como assim suficiente e dá um empurrãozinho na Barra, e a Barra questiona ela dizendo que ela nunca mais coloque a mão dela e não lhe empurre. Só que a Azul não quer nem saber, vai pra cima da Barra dizendo a ela que ela vai deixar sim o seu esposo em paz, vai sair de perto dele, e pergunta se ela compreende e dá mais um empurrão na Barra. A Barra continua revoltada dizendo a ela que não toque nela e que ela se controle, e a Azul diz que está sim controlada e toca de novo na Barra, e a Barra continua dizendo, empurrando ela, que não volte a lhe tocar, que está lhe avisando. A Azul diz novamente a ela que ela vai ter que se afastar de seu marido e deixe ele em paz, deixe ele tranquilo, e empurra a Barra. E a Barra nesse momento ela não consegue ali se segurar em nada e acaba descendo na ribanceira ali e cai lá embaixo desacordada, e a Azul ela fica ali, começa na realidade a aparentar que está desesperada logo depois do que ela fez. Logo depois de um tempinho, a Barra então ela consegue acordar, fica tentando se levantar, só que não consegue, olha até um pouco de lado, vê a Azul, só que nesse momento parece que a Azul pode estar errado, parece que ela tem duas personalidades ali, só que nesse exato momento ela muda para outra personalidade e começa a ficar feliz ao ver a Barra naquela situação, e começa até querer abrir um sorriso enquanto a Barra está lá embaixo chamando pela Azul e pedindo a ela que por favor que lhe ajude. A Azul fica só olhando para ela, e a Barra continua chamando por ela pedindo que por favor lhe ajude, e visivelmente dá para perceber que a Barra não está conseguindo se levantar. Por esse motivo ela também está pedindo a ajuda da Azul, que agora começa a dizer que por ela pode morrer. A Barra fica o tempo todo ali tentando sair, só que a cada vez que ela fica se esforçando para sair, além dela se machucar ainda mais, ela fica cada vez ali fazendo mais buraco naquele gelo, e ela fica o tempo todo até que ela se desacorda novamente. E a Azul olha, não liga nem para Barra e simplesmente vai embora, deixando a Barra ali e desejando para ela o pior. Nesse momento a cena muda, vai lá para o Atés, que ele chega lá no quarto da Barra, bate na porta e fica ali tentando ouvir se ela responde, mas ninguém responde, e novamente ele torna a bater, ninguém responde. Novamente ele pega o celular, tenta ligar para Barra sem sucesso, então ele decide ir à procura dela. Ao chegar lá na recepção, ele vê a Razete, chama por ela e pergunta onde está a Barra. O Atés continua dizendo que quer saber onde está a Barra porque ele não consegue encontrar ela, e nem muito menos ela atende o telefone que ele está tentando ligar para ela. A Razete diz que também está ficando muito preocupada porque a Barra saiu para caminhar e até agora ela não voltou. A Razete continua dizendo que estava justamente ali conversando com o recepcionista e perguntou se viu ela, e ele falou que não viu ela em nenhum momento. Ele fica muito pensativo e eles dois ficam ali pensando onde será que a Barra está. O Atés diz que então vai procurar ela, e a Razete diz que talvez ela esteja até lá próximo do lago e vai com ele. Ele pede a ela que não, que é melhor ela ficar ali porque possa ser que a Barra volte, e se por acaso ela voltar, ela apenas ligue para ele para que ele venha, tá bom? Ela responde a ele que tudo bem, que ela vai fazer justamente como ele está dizendo. O Atés então concorda com ela
e ele sai à procura da Bahá, enquanto a Razete, muito pensativa, continua tentando ligar para ela. O Atés, por sua vez, ali naquele monte de gelo para tudo quanto é quanto, ele fica gritando, chamando pela Bahá e ninguém responde. Ele continua gritando, chamando pela Bahá, perguntando onde ela está, anda por todos os lugares até que ele se assusta porque vai bater de frente ali com a Azul, que quando ela vê ele também fica assustada sem saber o que fazer, e o Atés questiona ela o que é que ela está fazendo ali. Ela fica calada e ele continua questionando onde ela está e se ela não voltou para Istambul. Ela diz que não, que decidiu fazer isso mais tarde, que inclusive recebeu uma ligação do hotel, e ela, com a falsidade da gota serena ali, pergunta a ele se por acaso aconteceu alguma coisa. Ele então pergunta a ela se ela não viu a Bahá, e ela simplesmente diz a ele que não viu, e pergunta o que aconteceu. O Atés não responde nada e continua atrás da Bahá, e Azul, logo depois que ele sai, diz que espera muito que nunca mais ele encontre aquela infeliz, ou seja, a Azul está esperando seriamente ali que a Bahá vá para a cidade de pé junto, para que nesse exato momento ela possa ficar ali com o Atés todinho ali para ela, só que isso não vai acontecer. O Atés, enquanto ele sobe naquele lugar ali mais alto, ele continua chamando pela Bahá até que ele olha e vê ela lá embaixo, se desespera e corre até o lugar onde ela está. Ao chegar lá, ele começa a alisar ela, levanta ela aos poucos e chamando ela de Bahá, chamando de meu amor e perguntando o que é que ela tem. Ela continua desacordada e ele perguntando o que foi que aconteceu e que por favor que ela abra os olhos e conte para ele, e continua pedindo que por favor que ela se acorde. Só que a Bahá, ela continua desacordada e ele o tempo todinho ali, preocupado porque ela está começando a sentir que ela está congelando, e pede a ela que por favor que ela se acorde e garante para ela que tudo vai ficar bem. O Atés, ele fica ali desesperado logo depois de ver a sua amada daquela forma e fica pedindo a ela que por favor que se acorde, e fica perguntando também o que foi que aconteceu e que não pode de forma nenhuma ficar a viver sem ela, e pede a ela mais uma vez que se acorde, que vai levar ela para algum lugar mais aquecido, e pega ela nos braços e a leva. O Atés conseguiu chegar com ela em casa logo depois de ter aquecido ela, então ela começa a acordar e ele pede a ela que por favor se tranquilize ao ver que ela está chorando muito, e ele continua pedindo que por favor que isso já acabou, que ela pode ficar tranquila. Ela fica dizendo a ele que está com muito frio. O Atés então se aproxima mais dela, fica fazendo um carinho e tentando aquecer ela o máximo possível, e a Bahá começa a chorar ainda mais, dizendo que se ele não tivesse aparecido, se ele não tivesse chegado ali tão rápido, então ele impede ela de completar a frase e diz a ela que tá bom, Bahá, já basta, ela está bem, agora está ali com ela, tudo isso já passou. Ela continua chorando e ele continua dizendo que está ali e sempre vai estar lá para ela. Logo depois o Atés pergunta o que ela estava fazendo naquele lugar e o que aconteceu para que ela caísse lá embaixo. A Bahá então não quer nem saber e diz que foi a Azul. Ela diz várias vezes a Azul, e o Atés, que se encontrou justamente com a Azul lá naquela hora, ele fica se perguntando a Azul o que é que tem a Azul. Só que antes que ela responda, nesse momento a Razete ela entra chamando pela Bahá e perguntando a ela por favor que diga o que foi que aconteceu. Só que o Atés, ele não quer nem saber também e pede a Bahá que por favor que diga agora mesmo para ele o que é que a Azul tem a ver com tudo isso. A Razete, mais perdida do que segue em tiroteio ali, pergunta a Azul o que foi que a Azul fez com tudo isso aí, o que foi que aconteceu. A Bahá olha para Razete e diz que por favor quer muito que elas vá embora dali. Só que o Atés, ele tá muito inculcado ali logo depois dela ter citado o nome da Azul e ele de fato ter se encontrado com ela praticamente no mesmo lugar ali, e ele continua insistindo para que ela diga o que a Azul tem a ver com isso, e ela fala que foi a Azul e pede a Razete que por favor que elas vá embora dali agora mesmo.